Primeira questão. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui um para-raios, conforme a figura a seguir. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que ao se estabelecer uma descarga elétrica nos para-raios, letra A, os prótons passam da nuvem para o para-raios. Falso, porque a gente sabe que os prótons estão bem presos lá no núcleo. Se você tem movimentos de carga elétrica positiva, não são prótons em movimentos. Podem ser até íons, ou seja, átomos que perderam um elétron. Agora, próton em movimento, não, já que eles estão bem presos no núcleo do átomo. B. Prótons passam do para-raios para a nuvem. Falso mais uma vez, porque prótons aí não pode estar entrando em movimento, já que eles estão presos no núcleo do átomo. C. Elétrons passam da nuvem para o para-raios. Falso, porque a nuvem está carregada positivamente. Se tiver movimento aí de carga, vai ser movimento de elétrons buscando a nuvem, ou seja, movimento de elétrons que saem do para-raios e vão para a nuvem. Alternativa B. Elétrons passam do para-raios para a nuvem. Exatamente. O que é que acontece? A nuvem, como está carregada positivamente, ela vai atrair elétrons por indução para as pontas dos para-raios. Só que, se a quantidade de carga na nuvem for muito grande, o que é que acontece? O ar, que é um isolante elétrico, ele não consegue mais segurar essas cargas negativas. Ou seja, os elétrons conseguem atravessar o ar chegando até a nuvem. A esse fenômeno do ar não conseguir segurar a descarga elétrica, nós chamamos de quebra da rigidez dielétrica do ar. Ou seja, o ar não vai funcionar mais como isolante. Os elétrons vão atravessar o ar, formando o que nós chamamos de raio ou simplesmente uma descarga elétrica. Agora, a passagem da carga elétrica pelo ar gera o aquecimento. O ar aquecido se expande, gerando o som, o que a gente chama de trovão. E outro efeito da descarga elétrica, ou seja, do movimento das cargas elétricas, é, devido ao aquecimento do material, você ter a emissão de luz. Então, resumindo, a luz emitida é o que nós chamamos de relâmpago. O som, o trovão, e o raio corresponde à descarga elétrica, ou seja, as cargas elétricas em movimento. Sendo assim, a resposta correta é a letra D. Segunda questão. Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Eletrização por letra A, atrito, contato e aterramento. Não, aterramento está errado. Por atrito está certo, contato está certo. Aterramento, a gente sabe que é uma técnica utilizada para proteger a gente de choque elétrico. A gente compra uma haste de cobre numa casa de material de construção, enterra no nosso quintal. Na ponta dessa haste de cobre tem uma chapinha. Nós prendemos um fio nessa chapinha e levamos para a nossa tomada. Qualquer fuga de carga no equipamento que nós estamos utilizando vai migrar totalmente para a terra, protegendo a gente de choques elétricos. B. Indução, aterramento e eletroscópio. Então, mais uma vez aí, só está correto indução. C. Atrito, contato e indução. Correto. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Terceira questão. Um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo e aproxima de um filete de água, que imediatamente se encurva na direção do pente. Marque a alternativa que explica de forma correta o motivo pelo qual isso acontece. Letra A. O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal. Se a gente se refere à água pura, a água é um isolante. Tá ok? A água não conduz energia elétrica. Agora, a água com impurezas, ela pode passar a conduzir energia elétrica. Um exemplo de uma impureza que torna a água condutora de eletricidade é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Mas a água é um material isolante elétrico. Letra B. Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água. Por isso, o filete é atraído. Não, a água da torneira, ela deve estar neutra.
ou seja, com a mesma quantidade de prótons e elétrons. C. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflexão. Letra C. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água. Opa! Cargas de mesmo sinal se atraindo? Não. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então está errada a letra C. Letra D. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinal oposto da água. Ok, exatamente. Fazendo com que o filete se curve. Então a resposta correta é a letra D. Lembrando que cargas de sinais contrários se atraem. Quarta questão. Quando o corpo exerce sobre outro uma força elétrica de atração, pode-se afirmar que, letra A, um tem carga positiva e o outro negativa. Não posso afirmar isso. Isso é uma possibilidade, já que a gente sabe que cargas de sinais contrários se atraem. Porém, a gente sabe que um corpo carregado eletricamente, ele atrai um corpo neutro. Então, se eu tenho que um corpo está atraindo o outro, eu não sei se eles têm cargas de mesmo sinal ou se um está carregado eletricamente e o outro neutro. Letra B. Pelo menos um deles está carregado eletricamente. Exatamente. Ou seja, se existe atração elétrica entre eles, ou um está carregado positivamente e o outro carregado negativamente, já que cargas de sinais contrários se atraem, ou um está carregado eletricamente e o outro neutro. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Quinta questão. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? Letra A. Barra metálica é isolante. Não, os metais são condutores de eletricidade. Então, falso. Letra B. A barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante. Não. O corpo humano a gente viu que também é condutor de eletricidade. Letra C. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. Exatamente, correta a letra C. Como o meu corpo é um bom condutor de eletricidade e a barra metálica também, então quando eu tento eletrizar essa barra metálica, o excesso de carga vai tender a passar pelo meu corpo e ir para a terra, tá ok? Meu corpo vai servir como uma haste terra. Sendo assim, eu não vou conseguir eletrizar uma barra metálica de jeito nenhum. Porque todo excesso de carga que ela vai adquirindo vai fluindo através do meu corpo até a Terra. Sexta questão. Um professor mostra uma situação em que duas esferas metálicas idênticas estão presas por fios isolantes. As esferas se aproximam uma da outra, como indicado na figura. 3 estudantes fizeram os seguintes comentários sobre essa situação. Cecília, uma esfera tem carga positiva e a outra está neutra. Cecília não poderia afirmar isso. Por quê? Porque, como está ocorrendo a atração, uma pode estar carregada positivamente e a outra negativamente. Ou seja, cargas de sinais contrários se atraem. A outra possibilidade seria realmente: uma pode estar carregada positivamente e a outra neutra, mas também uma pode estar carregada negativamente e a outra neutra, uma vez que um corpo carregado atrai por indução um corpo neutro. Heloísa. Uma esfera tem carga negativa e a outra tem carga positiva. Mais uma vez, isso é uma possibilidade, porque também uma poderia estar carregada eletricamente e a outra neutra. Rodrigo, uma esfera tem carga negativa e a outra está neutra. Mais uma vez, é uma possibilidade. Eu não posso afirmar que uma está negativa e a outra neutra só porque estão se atraindo, porque também uma poderia estar carregada positivamente e a outra neutra, ou as duas carregadas com cargas de sinais contrários, uma positiva e outra negativa. Identifique a alternativa correta. Letra A. Apenas Heloísa e Rodrigo fizeram comentários pertinentes. Não, Cecília também. Agora, todos os comentários foram incompletos. Porém, correspondiam a uma possibilidade que poderia estar gerando a atração entre as esferas. Então, letra B. Todos os estudantes fizeram comentários pertinentes. Sim, são pertinentes, porém incompletos. Mas, realmente, o que Cecília falou, uma esfera tem carga positiva e a outra está neutra. É uma possibilidade, é pertinente, mas está incompleta essa afirmação. O que a Luísa falou, uma esfera tem carga negativa e outra tem carga positiva. Teria também atração.
Então é pertinente, mas é uma resposta incompleta. O que o Rodrigo falou, uma esfera tem carga negativa e a outra está neutra. Então também é pertinente, mas está incompleto. Não tem como a gente afirmar qual é a situação real. Então, na realidade, todos os estudantes fizeram comentários pertinentes, porém incompletos. Então, a alternativa correta é a letra B. Sétima questão. Dizer que uma carga elétrica é quantizada significa que ela, letra A, só pode ser positiva? Não. Letra B, não pode ser criada nem destruída? Não. Letra C, pode ser isolada em qualquer quantidade? Falso. Ser quantizada é sempre ser encontrada em quantidades bem definidas. Qualquer carga elétrica só pode ser encontrada na natureza como um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu só posso ter essa quantidade, ou 2 vezes essa quantidade, ou 3 vezes essa quantidade. Não tem como partir essa quantidade. Existe a quantidade mínima de carga. Então, isso que nós chamamos de quantização da carga elétrica. Ela sempre vai existir como um múltiplo inteiro desta quantidade menor. Letra D. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Exatamente. E essa quantidade é a carga elétrica elementar. Então, a alternativa correta é a letra D. Oitava questão. Julgue os itens a seguir. Primeiro item. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons. Verdadeiro. Ele perdeu elétrons. Então, ele vai ficar com mais prótons que elétrons. Por isso que ele tem carga elétrica positiva. Então, verdadeira primeira afirmação. Segunda afirmação. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Verdadeiro também. Um corpo é eletricamente neutro quando tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Terceira afirmação. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Falso. O núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. Estão corretas as afirmativas. Então, a gente viu que foi a 1 e a 2. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 9. Os processos de eletrização em eletrostática são aqueles por meio dos quais podemos transformar um corpo neutro em um eletrizado. Isto é, em um corpo negativo ou positivo. A respeito desses processos, pode-se afirmar corretamente que... Então, é bom aqui chamar a atenção para o termo eletrostática. Quando nós estudamos a carga elétrica parada no corpo, a carga elétrica no corpo, nós estamos estudando a parte da eletricidade que nós chamamos de eletrostática. E quando a gente estudar a carga elétrica em movimento, por exemplo, em movimento em um fio condutor, a gente vai estar estudando a eletrodinâmica. Eletrostática, carga elétrica parada, eletrodinâmica, carga elétrica em movimento. Então vamos às alternativas. Para transformar um corpo neutro em um eletrizado positivamente, devemos retirar todos os elétrons desse corpo. Não, para transformar um corpo neutro em um corpo carregado positivamente, basta tirar um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Qualquer quantidade de elétrons que você retire do corpo, ele já vai ficar com mais prótons do que elétrons. Uma vez que um corpo neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, tirando qualquer quantidade de elétrons, o corpo já fica carregado positivamente. Alternativa B. Quando dois corpos isolantes, inicialmente neutros, são atritados um contra o outro, adquirem cargas elétricas de sinais iguais. Não, porque a gente sabe que um perde elétron e o outro ganha elétron. Então, um fica carregado positivamente, já que tem mais prótons que elétrons, e o outro fica carregado negativamente, já que ganhou elétron e vai ficar com mais elétron do que próton. Letra C. Em um sistema eletricamente isolado, não pode haver troca de cargas entre corpos de dentro do sistema. Não, eletricamente isolado é um sistema que você não vai dar carga elétrica nem vai tirar a carga elétrica. Aquele sistema ali está isolado. Sim, mas o que é que acontece? Eu vou isolar eletricamente uma casa, por exemplo. Então eu tenho corpos lá dentro da casa. Quando eu digo isolar eletricamente uma casa, é não permitir que nenhuma carga elétrica entre nessa casa ou saia dessa casa.
E aí, eu estando dentro da casa, eu não posso pegar dois materiais diferentes e atritar? Um vai ficar com carga elétrica positiva e o outro negativa? Vai. Então, o fato de ter isolado eletricamente a casa, ou seja, meu sistema que a casa está eletricamente isolado, não impede que dentro desse sistema, dentro dessa casa, eu eletrize os corpos, por exemplo, por atrito. Agora, se o sistema é isolado, o que eu garanto é o seguinte: a quantidade de elétrons que um vai perder é igual à quantidade de elétrons que o outro vai ganhar. Ou seja, eles vão ficar com carga elétrica de mesmo módulo. Ou seja, se um adquirir uma carga mais que, o outro vai adquirir uma carga menos que. Ou seja, se um adquirir uma certa quantidade de carga positiva, o outro vai adquirir essa mesma quantidade, só que com sinal contrário. A gente chama isso de conservação da carga elétrica. Se o sistema é isolado, a carga elétrica se conserva. Ou seja, se um perdeu, o outro ganha. Não tem como destruir, não tem como criar carga elétrica. Se um perdeu elétrons, o outro ganhou elétrons. Então, a quantidade de carga elétrica do sistema sempre vai ser a mesma, vai se conservar, porque se um perde, o outro ganha. Sempre a carga vai estar saindo de um para outro. Letra D. Só é possível eletrizar por indução corpos neutros que permaneçam o tempo todo em contato com a Terra. Não, a gente viu um outro exemplo. Pega um corpo carregado, aproximo de duas esferas neutras, então, por indução, eu vou ter os dois corpos carregados, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente afastar os corpos na presença do corpo que estava carregado. Então, esses corpos afastados, eles continuam eletrizados. Então, nenhum estava ligado à Terra e eu eletrizei esses corpos por indução. Então, a alternativa D também está falsa. Letra E. Se um corpo condutor inicialmente eletrizado toca outro corpo condutor idêntico ao primeiro, porém neutro, eles adquirem cargas de sinais e módulos iguais. Exatamente. Na eletrização por contato, se os corpos são idênticos, a carga elétrica se divide igualmente entre os corpos. Ou seja, cada um ficando com metade da carga elétrica. Ou seja, com a mesma quantidade e com o mesmo sinal também da carga elétrica. 10ª questão. Uma esfera metálica tem carga elétrica de valor igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém... Então vamos lá. Esta é a carga elétrica contida lá na esfera metálica. Como a carga elétrica é negativa, eu sei que ela tem elétrons em excesso. Agora, o problema que é saber é quantos elétrons esta esfera tem em excesso, ou seja, tem a mais. Simples. A quantidade de carga de um corpo corresponde à quantidade de elétrons em falta ou em excesso vezes a carga elétrica do elétron. Ok? Que a gente sabe que é negativa. Vamos lá? Então, qual é a quantidade de carga do corpo? Menos 3,2 vezes 10 a menos 4. A quantidade de elétrons em excesso eu quero saber. A carga do elétron eu sei que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos arrumar isso aqui. Então vou ficar com, mudando de membro, o sinal vai trocar, não é verdade? Então 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes n, que é o que a gente quer saber, é igual a, vai trocar de membro, vai ficar positivo, 3,2 vezes 10 a menos 4. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando o n, se vai mudar de membro, vai para lá dividindo. Então, o n vai ser 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, como fazer essa conta? Eu divido esses valores, 3,2 dividido por 1,6, e Marivaldo, eu não sei trabalhar com números decimais, transforma em números inteiros. Como assim? Eu posso correr a vírgula uma casa aqui, ó, 32. Mas se eu correr uma casa aqui, eu tenho que fazer o mesmo aqui. Vamos correr uma casa? 16. Ah, então fica fácil. 32 dividido por 16, eu sei que é 2.
2 vezes 16 é 32. Para 32, nada. Então, eu fiz essa conta, deu 2. Agora, vou fazer a conta aqui com as potências. Mas são potências de mesma base. A base é 10. E a regra diz o seguinte: divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, ou seja, 10, e subtrai os expoentes. Então, eu vou ficar com menos 4, ó, subtrai os expoentes, menos 19. Então, menos 4, ó, só faço isso na multiplicação e na divisão. É o que nós chamamos de jogo de sinais. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, aqui, ó, sinais iguais dá mais. Então, mais 19. Mas multiplicação, Marivaldo, não estou vendo nenhuma multiplicação aí. Ó, como não tem nada aqui, é como se eu tivesse menos 1 vezes menos 19. É uma multiplicação, sim. Só que a gente não precisa colocar esse 1 aqui. Então, eu vejo menos aqui, eu entendo que é menos 1 vezes menos 19. Então, é uma multiplicação. E aí, eu uso o jogo de sinais. Ó, sinais iguais, sempre vou ter como resultado mais. Sinais diferentes, sempre vou ter como resultado menos. Então, vamos lá. Menos 4 mais 19. Devo 4, ganhei 19. Então, eu vou pagar os 4 e vou ficar com 15. Ou, se preferir, eu tenho aqui, ó, uma adição algébrica. Ó, se eu tenho lá adição e subtração, a gente chama de adição algébrica. E aí, qual é a regrinha para uma adição algébrica? Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Ah, os sinais são diferentes. Então, 19 menos 4, 15. Qual é o maior número? 19 ou 4? 19. Qual o sinal de 19? Mais. Então, mais 15. Subtraí 19 menos 4, 15. E conservei o sinal do maior. Ó, mais. Então, qual a quantidade de elétrons em excesso? 2 vezes 10 a 15 elétrons. Então, a resposta correta é a letra C. Um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Questão 11. O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é, em valor absoluto e em coulomb, igual a... Então, vamos lá. Então, primeiro, ele me dá o número atômico do cobalto. A gente viu que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente do número atômico. E o que é o número atômico? Corresponde à quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Se o número atômico do cobalto é 27, significa que no núcleo do átomo de cobalto temos 27 prótons. Agora, um átomo de cobalto neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, eu quero saber o seguinte: quantos elétrons tem lá no átomo de cobalto? Se ele tem 27 prótons, ele tem 27 elétrons. E qual seria a carga dessa quantidade de elétrons? Então, vamos lá. Q é igual a N vezes E. Ou seja, a carga da quantidade de elétrons que tem lá no átomo de cobalto. Agora, tirando aqui uma dúvida. O cobalto, se tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está eletricamente neutro. Mas o que ele quer saber é, e se eu pegar todos os elétrons do átomo de cobalto, qual é a carga elétrica que eu tenho? Então, vamos lá. Qual o número de elétrons mesmo que tem lá no átomo de cobalto? 27. Qual a carga elétrica do elétron? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos fazer essa conta aqui. 1,6 vezes 27. Faço a conta como se não tivesse vírgula.
7 vezes 6, 42, são 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. 2 vezes 6, 12, a 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, eu tenho 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4. Agora eu olho, quantas casas eu tenho após a vírgula? Uma. Então, eu volto aqui, uma casa. Então, ao multiplicar 27 por menos 1,6, eu achei 43,2. Ora, é uma multiplicação. Não tem nada aqui, mas eu sei que é positivo, eu sei que é mais. Então, ó, sinais diferentes vai dar o quê? Menos. E a potência de 10, o que foi que eu fiz? Absolutamente nada. Só que ele quer essa quantidade aqui em módulo, em valor absoluto. O que é isso? Eu não tenho interesse pelo sinal. Ou seja, o módulo que eu represento dessa forma corresponde a 43,2 vezes 10 a menos 19. Porém, não está em notação científica. O que é isso? Geralmente a gente escreve os resultados em notação científica, que corresponde a escrever o número da seguinte forma. Um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. E observe que 43,2 não é um número compreendido entre 1 e 10. Então, eu corro a vírgula aqui até ficar com o número entre 1 e 10. Então, 4,32 vezes 10. Como eu corri a vírgula uma casa para a esquerda, eu somo um ao expoente. Menos 19 mais 1, devo 19, ganho 1, pago 1 e fico devendo 18. Ou seja, esse é o valor absoluto, ou seja, o módulo da quantidade de carga elétrica. Se eu pegar todos os elétrons do átomo de cobalto, tá ok? Em coulomb. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Questão 12. Determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva que corresponde a 2,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Dado a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então vamos lá. Ele diz que um corpo tem uma carga elétrica de 2,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Como é uma carga elétrica positiva, significa que esse corpo perdeu elétrons, ou seja, ele tem excesso de cargas positivas, excesso de prótons, ou se preferir, ele tem falta de elétrons. O que é que ele quer saber? Quantos elétrons o corpo perdeu. Ou seja, se você preferir também, quantos prótons ele tem a mais. Agora eu sei que qualquer quantidade de carga elétrica corresponde à quantidade de elétrons em falta ou em excesso, vezes a carga do elétron. Ou, se você preferir, se for uma carga positiva, a quantidade de prótons em excesso, vezes a carga do próton. Se for uma carga negativa, a quantidade de elétrons em excesso, vezes a carga de elétron. Com a carga positiva, vamos fazer o seguinte, tem prótons em excesso, não é isso? Então vamos lá, qual é o valor da carga? 2,56 vezes 10 a menos 10. É igual a quantidade de prótons em excesso, ou de elétrons em falta, vezes a carga elétrica do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos lá. 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando. Eu posso trazer para cá, dividindo, ok? Mudou de membro, vem realizando a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, observe que N é o resultado dessa divisão aqui. Ou seja, qual a quantidade de prótons em excesso ou qual a quantidade de elétrons em falta. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer essa conta aqui. 2,56 dividido por 1,6. 2,56 dividido por 1,6. Não sei trabalhar com número decimal. Sem problema. Para transformar num número inteiro, vou passar a vírgula duas casas aqui. 256. Se eu correr a vírgula duas casas aqui, tem que fazer o mesmo aqui nesse número aqui. Ou seja, passei a vírgula uma casa, duas casas. Ou seja,
256 dividido por 160. Então, vamos lá. Dá 1 vezes 0, 0, para 6, 6. 1 vezes 6, 6, para 15, 9. Vai 1. 1 vezes 1, 1, mais 1, 2, para 2, nada. Quero continuar. 0 aqui, vírgula aqui. 960 dividido por 160, vamos dizer 6. 6 vezes nada, nada, para nada, nada. 6 vezes 6, 36, para 36, nada, vão 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9, para 9, nada. Deu 1,6. Então, essa conta aqui, eu já sei que deu 1,6. Agora, vamos dividir as potências de 10. Divisão de potência de mesma base. Conservo a base e subtrai os expoentes. Ou seja, menos 10 menos 19. Mais uma vez, fazendo aqui o jogo de sinais, ó. Menos 10, sinais iguais, dá mais 19. Devo 10, ganho 19. Pago os 10 e ainda fico com 9, ok? Então, corresponde a 10 elevado a 9. Ou seja, se eu quero que o corpo tenha uma carga de 2,56 vezes 10 a menos 10 coulomb, qual é a quantidade de elétrons que eu devo retirar? 1,6 vezes 10 a 9 elétrons. Então, essa é a quantidade de elétrons que eu devo retirar do corpo. Ou seja, esta também vai ser a quantidade de prótons que esse corpo vai ter a mais. Ou seja, a resposta correta é a letra B.